Jornal da Cidade. Entrevista. Na entrevista de hoje, o tema é política. E para falar sobre esse tema, a gente recebe o líder do Partido Novo no sul de Minas, André Vilas Boas. André, bom dia, seja muito bem-vindo à Rádio Vinícola. Obrigado pelo convite, né? Dizem que o bom filho a casa torna, tô de volta. Obrigado por aceitar então o nosso convite, André. André, você é jovem, o seu partido também. O Novo foi fundado em 2011. Quais são as ideologias que o seu partido acredita? Se eu puder resumir de maneira simples em uma frase, eu diria que o nosso partido busca diminuir o poder do Estado e dar mais poder para o cidadão. Dar autonomia para o cidadão ter dignidade, conseguir, através dos seus próprios pés, do seu próprio trabalho, traçar o destino de sua vida, né? Então o Novo busca muito isso, a autonomia do cidadão. Certo. Você, como líder do partido aqui no sul de Minas, André, tem sido uma ponte até o governo do estado, né? Eu vi que você intermediou a visita dos prefeitos de Santa Rita de Caldas e Ibiturã de Minas. Você acredita que faltava isso? Alguém que fizesse esse elo? Porque o estado é muito grande, né? O estado é muito grande, são 853 municípios, Felipe. E realmente, se a gente não tiver um trabalho de intermediação, fica impossível para o governador, o nosso Romeu Zema e seu secretariado, conseguir saber exatamente quais são as demandas de cada cidade. E o que eu percebi é que cada município aqui tinha um contato sim com o governo, mas muito protocolar. Através de ofício, através de despacho, e o que a gente está fazendo é deixando o processo mais dinâmico. Agora, nesse minuto, né, 11h39 da manhã, os prefeitos estão na cidade administrativa, o prefeito de Ibiturã, Alexandre, e o prefeito Emílio, de Santa Rita de Caldas. Eles estão lá, estão atrás de investimentos, estão agora num órgão que chama INDE. INDE é um órgão responsável no estado para destinar empresas para cada cidade. Quando o empresário quer se instalar em Minas Gerais, ele não vai buscar de prefeito em prefeito para saber como que funciona em cada cidade, se é burocrático ou não, se aquela cidade tem um clima bom ou não. O que ele faz? Ele vai no governo do estado, que tem tudo isso mapeado, e o governo do estado faz a indicação para a cidade que entender que é melhor para aquele empresário. Nossa. É interessante, né? Então, os prefeitos estão lá agora justamente para isso, para mostrar as características de Santa Rita de Caldas, as características de Ibiturã e tentar, através disso, trazer empreendimentos para cá e gerar emprego. A gente está buscando agora, nesse cenário pós-Covid, gerar emprego para a população, né? Sim. O desemprego aqui em Andradas, eu tenho acompanhado os números, Poços de Caldas também, sul de Minas inteiro, né? Estado e país. Desemprego maciço. Então a gente está realmente lutando muito para conseguir reverter esse cenário, que não é fácil, eu sei que é difícil, mas a gente gradualmente vai conseguir entregar resultado para a população, sim. Certo, e o bacana é que você reside em Poços, né? Então você conhece bastante a nossa região, eu acredito que você anda, né, pelas cidades aqui da nossa região e leva até o governo do estado as demandas que nós precisamos, né, André? Não, exatamente, eu te cortei, você estava continuando a falar, pode falar. Não, pode continuar. Não, é exatamente isso mesmo, né? A gente roda bastante, conversa, tem uma comunicação muito ampla com todos os prefeitos. É importante a gente dizer que não existe oposição ou situação, isso existe na campanha eleitoral. A partir do momento que o prefeito ganhou, não me importa se ele é do PT, do PSDB, do Novo, do PSOL, não importa, né? Importa qualquer demanda e se a gente pode contribuir ou não para um resultado efetivo para a cidade. Nessa linha eu tenho trabalhado lado a lado com prefeitos de todas as siglas aqui e muitas vezes, né, a gente na política tem aquele estereótipo de olhar alguém de um partido de oposição e achar que não dá para trabalhar nunca junto. Dá sim, né? Tem ideias que conseguem a gente convergir e trabalhar junto para um propósito. As questões que não têm afinidade, obviamente, né, a gente daí tenta um distanciamento, mas naquilo que dá para trabalhar tem que somar força mesmo, porque o resultado vem e quem ganha é a população. Sem dúvidas, eu acredito que a população deve estar acima dos partidos, né, André? Como você disse, né, os prefeitos estão lá agora no estado, né, com o governador, para buscar recursos, independente do partido que seja, se é de esquerda, se é de direita, o que interessa são os recursos para os nossos municípios, né? O que interessa é o resultado prático para a população, né? A população vai ganhar com isso? Vai, então a gente tem que trabalhar junto.
né? Tem que trabalhar junto. E a vaidade na política é uma coisa muito forte, sabe, Felipe? A gente vê que muitas vezes tem algum político que não quer tomar uma ação que vai ser boa para o município ou para a região, porque ele acha que aquilo vai favorecer um político adversário. E a gente está tentando quebrar isso. É difícil, é um processo lento, moroso, mas devagarzinho a gente chega lá, né? O importante é não desistir. Certo. André, quais têm sido os trabalhos que o Novo tem realizado para o sul de Minas? Olha, são vários, né? Esse, principalmente, que eu estou falando de intermediação com os prefeitos, é o que eu consigo definir mais pelo seguinte: não existe um projeto sul de Minas. Cada cidade, com a sua micro-região, tem uma demanda específica. Né? Fui procurado, por exemplo, pelo vereador Helder, parceiro, amigo de Caldas, e a demanda, qual que foi a demanda lá? Caldas é muito forte na produção de queijo, né? Derivados do leite. Sim. Só que a questão do ICMS está atrapalhando a produção e inviabilizando mesmo. Eles estão perdendo competitividade com o estado de São Paulo. Então a gente fez um estudo, porque não adianta só opinião, né? A gente tem que fazer um estudo, traçar. Sem dúvida. E levamos isso ao Estado. Para o nosso prazer, né, o Estado já respondeu dizendo que concorda, acha que tem que ter uma alteração mesmo, e agora já encaminhou para a Secretaria para fazer os trâmites burocráticos. Então, eu consigo falar que o resultado vai sair? É impossível isso, mas a gente está muito otimista, né, porque o Estado entendeu a necessidade e está trabalhando lado a lado. Então, respondendo a sua pergunta, né, qual que é o trabalho do Novo no sul de Minas? Depende de cada cidade, mas a gente está atento a cada uma delas e se tem algum político me escutando, pode acionar o que a gente puder ajudar, a gente vai trabalhar junto. Certo. E para Andradas? Para Andradas, aqui é até uma questão específica que eu fiz questão de vir aqui conversar com você hoje. A gente está num processo de formação do Novo aqui em Andradas, né? Hoje, antes da entrevista, eu estava em reunião. Após essa entrevista, estarei em outra reunião aqui em Andradas, selecionando pessoas para realmente compor um grupo, e o Novo vai disputar as próximas eleições em Andradas, né? Inclusive, uma ex-candidata, né, disputou 2020, que é a Rosana, já teve o meu convite formal para ela vir para a sigla, né? Chamei ela, acho que ela tem um perfil empresarial muito atrativo, que a gente gosta de gestão. Não tenho resposta ainda, ela ficou de pensar com a família, né? Tem a questão se ela vai continuar ou não, se ela vai ser candidata ou não. Mas independente disso, eu acho que ela seria uma pessoa que somaria muito nos quadros. Então o Novo está se preparando em Andradas, a gente vai construir um grupo aqui e as próximas eleições nós disputaremos em Andradas também. Certo. André, e como que você avalia o desempenho do Novo nas últimas eleições municipais? Eu sou um crítico, eu acho que foi muito mal, né? Não teve um bom desempenho. Em Minas Gerais a gente disputou prefeitura em 3 cidades. Se a gente pensar que Minas tem 853 municípios e disputou em 3 cidades... Muito pouco, né? E não ganhou nenhuma. Então disputou em 3 e perdeu em todas. Então foi um desempenho muito ruim. E por isso que a gente está reformulando o partido, né? A gente está pensando. O governador, por exemplo... Essa é uma matéria segunda-feira do secretário-geral de Estado, Matheus Simões, dando uma entrevista para o jornal O Tempo, que é um jornal de BH, dizendo que em 2022 o governador, o Partido Novo, sairá coligado com outros partidos. Isso para o Novo é realmente novo, até para o Novo, porque a gente saía sozinho, né? Não coligava, caminhava sozinho, e agora a gente já tem alguns parceiros, né? Então deve sair coligado Novo com PSDB, com PSC, com Solidariedade e outras siglas aí que estão acompanhando e dia a dia ajudam o governador na Assembleia, né? São a base de apoio do governo. Então a gente entendeu em 2020, entendeu o recado, que naquele modus operandi não estava indo bem, e agora o reajuste está acontecendo. Tanto é que estou aqui em Andradas, vou passar o dia hoje fazendo reuniões em Andradas, porque Andradas é uma cidade muito importante para o sul de Minas, para a nossa região e para o estado. Andradas está entre as 100 maiores cidades do estado, né? Salvo engano, na posição 98. Então, é uma cidade que a gente tem que priorizar, e você pode esperar que a partir de agora a atuação do Partido Novo em Andradas vai ser cada vez mais forte. Certo, André, você citou aí que o Novo então vai sair junto, né, com esses outros partidos, mas você não acredita que a ideologia dos outros partidos vão interferir no Novo? Que o Novo tem uma característica mais liberal, né, diferente de alguns outros partidos, né? Que você tem a dizer sobre isso? Tem que conversar, tem que sentar e conversar.
Mas a gente também não pode ter a sensação de purismo, de achar que só as pessoas boas estão no Novo e que nos outros partidos não tem ninguém bom. Que é o dono da razão, é isso? Não, a gente não pode ter esse purismo, né? Tem gente boa em todo lugar, sim. A gente tem que filtrar. Né? Então, quando a gente fala que pode, talvez, na eleição de 2022, o governador caminhar com outros partidos, eu não estou falando que ele vai subir no palanque, por exemplo, citar um nome só ilustrando, né? Com o Renan Calheiros, né? A gente tem um filtro. Então, dá para caminhar junto com outras pessoas, sim. Essa sensação de que o Novo caminha só, fez a gente ter o resultado que teve em 2020, que foi um resultado ruim, e a gente tem que refletir sobre isso, né? Como readequar. Porque não adianta só também a gente ficar pregando a filosofia, aquilo que o Novo acredita, só que nunca conseguir vencer uma eleição e colocar em prática. Para você colocar em prática, você tem que vencer uma eleição. Obviamente, sem perder os seus princípios, sim, mas a estratégia eleitoral ela tem que estar em campo também. Certo. André, na última eleição para governador, o Zema teve quase 70% dos votos em Andradas, 69,41% para ser mais claro, vai mais ter objetivo, 80 na né? próxima. É um número muito alto, e você acredita que, caso ele venha, né, sair candidato novamente, esse número deve se repetir? O que você acha? Eu acredito, e agora sem brincadeira, né, que o número talvez não se repita nessa proporção, porque isso que você falou é segundo turno, né? Isso, no segundo turno. Segundo turno, né? A gente tem uma expectativa de mais de 50% no primeiro turno. Então não vai bater os 69% que você falou, mas a expectativa é que, caso ele venha candidato à reeleição, a probabilidade dele ganhar no primeiro turno e não existir segundo turno, hoje existe, né? Você acha que ele vai ganhar, então, no primeiro turno? Não, eu tenho certeza. Você tem certeza? Eu tenho certeza. Porque muita coisa pode mudar também, né, André? Óbvio. Que a política hoje... Mas eu defendo meu lado. Sim. Então eu acredito sim. O Zema está fazendo um bom trabalho, está sendo reconhecido. E a gente anda na rua e pergunta, né? Não é um exercício difícil de fazer para conseguir ter essa percepção de que o Zema está sendo bem aceito. Conversando com a população, o respaldo positivo vem sempre. Certo. Uma das grandes demandas aqui na nossa cidade, na região, André, são as estradas, né? Não só da nossa região, né? Mas em Minas, falando de um contexto geral. Principalmente a MG 455, a rodovia do contorno. A gente entrevistou o governador na semana passada, ele falou sobre isso. Como que o Novo vê e tem se posicionado nesse assunto? Quais são as ações tomadas? A questão de rodovia, se tem um gargalo no estado hoje, é rodovia, né? A gente tem aqui uma malha de rodovia gigantesca no estado e a manutenção de rodovia é caríssimo. Alguns trechos, né, você já não consegue dar manutenção mais, você tem que tirar aquele asfalto e fazer um novo. Um dado, para cada quilômetro de asfalto feito, custa 1.200.000 por quilômetro. Então, às vezes, a população vê e fala assim, não, mas é um trecho pequeno, é um trecho de 10 quilômetros, isso custa 12 milhões. Um trecho pequeno na rodovia, 35 quilômetros, vai beirar ali 40, 45 milhões. Então, rodovia é muito caro. E como a gente tem muita rodovia no estado, a manutenção disso é muito difícil. O processo que está sendo feito agora, Felipe, é um processo de concessão e passar isso para a iniciativa privada administrar. Porque o estado sozinho, seja o governador que for, não dá conta de dar manutenção em todas as rodovias do estado. É impossível. O estado de São Paulo tem ótimas rodovias, né? Por quê? Concessão, né? Você paga pedágio também, mas é ótimo. Em Minas Gerais, esse processo a gente não vai poder ficar fora dele também. Certamente, nos próximos meses aí já será anunciado alguns processos de licitação visando a concessão de rodovia. Certo. E sobre a rodovia do contorno? Você falou sobre o estado. Tem alguma ação nesse sentido? Que é uma obra do governo do estado, né? Sim, é uma obra muito importante, inclusive, para desafogar a cidade de Andradas, né? O trânsito de caminhões aqui é muito intenso. Então, a rodovia do contorno é estratégica. Ela está no cronograma, sim, né? Ela é considerada uma obra importante, mas a data exata de início, agora retomada das obras, não existe ainda, Felipe. Mas existindo, eu faço questão de noticiar primeiro para vocês aqui, viu? Vocês vão dar o furo de notícia. Tá certo, então. André, como que você avalia essa guerra política entre a direita, no qual o Novo se encaixa, e a esquerda, que tem em contrapartida o governador do estado, que é do Novo, né, e defende uma política mais flexível na pandemia?
A questão da pandemia agora até é complicado, né? Porque a gente, quando vem com um argumento racional, você já sabe que vai apanhar dos dois lados, né? Você apanha do extremo da direita e do extremo da esquerda, porque virou uma questão passional, emoção. Muitas vezes a pessoa ela acreditou naquela notícia, que pode ser fake news, ela defende isso com unhas e dentes, e não adianta você argumentar com ela que ela não vai mudar de opinião. Defende e propaga também se for uma fake news, né, André? O tempo André? todo, né? Olha o seu WhatsApp agora que já vai ter umas 3 fake news aí que chegou. Sim. Então, qual que é o trabalho da gente que está na vida pública, né? Eu não estou entrando nesses debates, eu estou executando. Eu preciso de resultado. Então, quando eu vejo um debate desse nível que é paixão, não tem razão, eu não entro no debate, eu vou para a gestão e vamos executar. O trabalho mais ou menos esse. Porque ficar discutindo, Felipe, é desgastante e não gera resultado. Eu preciso de resultado. Então, vamos trabalhar. Certo. André, na próxima eleição, o Novo deve ir para a oposição? O que você acredita? Eu acho que o Novo... agora eu vou falar na minha posição pessoal, né? Porque eu tenho que respeitar pessoas que pensam diferente de mim no partido e elas existem. Sim. Mas eu entendo que o Novo nunca é oposição ou situação. O Novo é sempre independente. Por quê? Volta no início da nossa entrevista, né, quando eu falei que prefeitos de siglas políticas antagônicas, às vezes a gente consegue convergir em algumas pautas. Então o Novo tem que ser isso, né? Se o governo tem boas ações, a gente vai trabalhar junto. Se o governo e outras práticas não são boas, a gente vai em relação àquelas práticas, combater. Então é uma situação de independência e análise crítica. É bom, estamos juntos, é ruim, estamos fora. Não cabe essa pecha de situação ou oposição a qualquer governo, seja de direita ou esquerda. Cabe independência. Então, eu não gostaria que o Novo saísse falando claramente oposição. Eu gosto da sigla independente. Tá certo, então. André, foi muito bacana esse nosso bate-papo aqui hoje no jornal. Tem mais alguma coisa que você quer pôr em pauta aqui com a gente? Eu queria agradecer o convite e dizer que, reafirmar, né? A partir de agora, o Novo está entrando em Andradas e quem tiver interesse em conhecer, que venha, entre em contato, porque a gente faz a explanação de como o partido funciona, faz a explanação daquilo que a gente quer buscar em Andradas e para Andradas, e vamos trabalhar junto. Certo. Então, para quem quiser aí saber mais sobre o Novo, como que faz? Como que é o contato? Pode ser através da minha rede social, tanto o Facebook como o Instagram, é André Vilas Boas 30. André Vilas Boas 30. Só me achar lá, pode mandar uma mensagem, às vezes demora um pouquinho para responder. Você está até acostumado, né, Felipe? Mas responde. Então tá certo. Tá certo, André. Muito obrigado então pela sua participação aqui no Jornal da Cidade. Obrigado, meu amigo. Grande abraço. Abraço.